O senhor está fazendo uma relação entre a baixa deficiência de vitamina D prejudicando o sistema imunológico e, consequentemente, aí a população, a humanidade, estando mais frágil para combater os vírus do dia a dia. Mas voltando lá cerca de 100 anos atrás, quando tivemos a pandemia da gripe espanhola, lá as pessoas não usavam filtro solar, lá as pessoas viviam mais no campo. Qual que é a relação que o senhor faz desse fato histórico, então? Então, nós vivíamos a segunda revolução industrial, né? E as pessoas eram forçadas a trabalhar em ambientes confinados de fábricas e deixavam seus filhos trancados em casa. E essa é a razão pela qual nós tínhamos o raquitismo. Hoje, demonstrando o baixo nível de vitamina D na população geral, o raquitismo ressurgiu na Europa e nos últimos 10 anos quadruplicou em países como a Inglaterra, porque hoje as crianças não jogam mais, não fazem mais jogos ao ar livre, elas usam jogos eletrônicos dentro de apartamentos, né? Os pais ficam muito satisfeitos em países como o Brasil, porque estão longe da violência urbana, mas elas não estão tomando sol, então estão ficando deficientes em vitamina D. Então, e quando o senhor fala tomar sol, sempre tem aquela dúvida, me desculpe interromper aqui, mas eu tenho que aproveitar. Qual é a receita de tomar esse sol? O médico tradicional fala que é proibido tomar sol, que você não deve ficar no sol, que você tem que colocar protetor solar. Na sua opinião, na sua experiência como profundo conhecedor, qual que é a dosagem de dinheiro, quanto tempo embaixo do sol, sob o sol? Então, para quem vive na cidade, na realidade isso é impossível, né? Você ter a exposição solar suficiente para você manter um nível normal de vitamina D. Porque se você pegar aquela situação ideal, imaginar aquela situação ideal, uma pessoa jovem, de pele clara, na posição horizontal, sob o sol forte, o sol a pino, né? Sem colocar filtro solar, com quase todo o corpo exposto ao sol, você produz entre 10 e 20 mil unidades de vitamina D, dependendo da sua área de superfície corporal, porque é por centímetro quadrado. Se você tiver pele pigmentada, aí vai para 1h30, mais ou menos, para você conseguir, mas em 10 minutos, nessa situação ideal que eu mencionei, você produz de 10 a 20 mil unidades de vitamina D, e veja que até 2010 era aconselhado por instituições médicas internacionais e nacionais que os médicos prescrevessem apenas 200 unidades. Então, você vê de 200 para 10 mil a 20 mil por poucos minutos de exposição solar. E aí você vai levar fazendo isso todos os dias, você vai levar de 2 a 3 meses para atingir os níveis normais de vitamina D. Então, aí você entende, não sei se eu respondi a sua pergunta ou me perdi em algum momento. Não, respondeu sim. A questão é que as pessoas ficam preocupadas se fica... Porque fala, não pode tomar sol das 10 horas até as 16 horas, né? E a gente está percebendo que é o contrário, né? Exatamente, porque no início da manhã ou no final da tarde, você não tem a radiação ultravioleta do tipo B, que é aquela que produz vitamina D. Você só tem a radiação ultravioleta do tipo A, que produz câncer de pele. Então, as pessoas que procuram se expor ao sol só no início da manhã ou no início da tarde, elas estão apenas se expondo à radiação ultravioleta do tipo A e se arriscando a desenvolver câncer de pele, né? Agora, doutor Cícero Coimbra, todo esse histórico que o senhor está fazendo, da importância da vitamina D, eu não sabia disso, inclusive raquitismo, né, uma doença que a gente esperava, eu não sabia, que está voltando, inclusive, num país de primeiro mundo, na Inglaterra. Como é que fica os seus colegas, como é que fica a Organização Mundial da Saúde, como é que fica o Conselho Federal de Medicina, em não expor, então, essa realidade, porque eu tenho certeza que todas essas informações são baseadas em trabalhos científicos. Sim, só, por exemplo, como a vitamina D é importante para a produção de insulina, já existem mais de 700 mil publicações científicas a respeito da relação de baixos níveis de vitamina D e diabetes.
Existem 1.100.000 publicações científicas a respeito da relação entre baixos níveis de vitamina D e risco de desenvolver câncer, né? Então, assim, não é por falta de publicações científicas, existem publicações científicas e hoje você tem acesso a essas publicações, bastando que você acesse uma parte do Google, que é chamada de Google Acadêmico, ou em inglês Scholar Google, e coloque em inglês os termos vitamin D e a doença que está querendo buscar a relação. Praticamente você não encontra nenhuma doença que não tenha relação com níveis baixos de vitamina D, passando por depressão, suicídio, autismo, que se tornou uma epidemia inacreditável, né? Autismo é uma doença autoimune, né? Isso ainda não é do conhecimento médico tradicional, mas nas últimas 2 décadas se acumularam evidências disso, e no ano passado foram publicados artigos mencionando que o cérebro das crianças com doenças autoimunes, com com autismo, que faleceram por acidentes, estavam infiltrados por células do sistema imunológico chamadas de linfócitos, que são as mesmas células que infiltram as articulações de uma pessoa que tem artrite reumatoide, que infiltram a pele de uma pessoa que tem psoríase, vitiligo, que infiltram a tireoide de uma pessoa que tem tireoidite de Hashimoto, que infiltram todas as regiões que são atacadas pelo sistema imunológico. Então, assim, eu queria destacar uma questão muito importante, que é que o sistema imunológico é completamente dependente de níveis adequados de vitamina D, né? Na ausência desse regulador imunológico, que é o regulador imunológico, não é um regulador, é o regulador por excelência do sistema imunológico, que é assim chamada vitamina D, né? O sistema imunológico faz o que não deve, ele ataca o próprio organismo produzindo as doenças autoimunes e deixa de fazer o que deve, que é defender o nosso organismo contra infecções, e por isso que a gente está vendo essa sequência cada vez mais frequente de epidemias, culminando com o terceiro coronavírus, provocando agora uma pandemia que está afetando o planeta e que seria tão facilmente resolvida, bastando que você simplesmente normalizasse. Veja só o que eu estou lhe dizendo, não é elevar o nível de vitamina D acima do normal, é normalizar os níveis de vitamina D. Eu dou como exemplo um artigo que foi publicado no final de abril, em que foram analisados 780 pessoas que contraíram a Covid-19, né, na Indonésia, e foram separadas só as pessoas que tinham 60 anos de idade desse grupo, e foram analisados os níveis de vitamina D que eram detectados por ocasião da admissão hospitalar, primeiro contato com o médico com os sintomas, né, e os níveis de vitamina D. Então, veja só, aqui no Brasil você olha os valores de referência do laboratório, o valor de referência do laboratório diz que acima de 20 está muito bem, está ótimo, né? Não precisa nem suplementar, né? O médico, quando vê isso, fala, tá vendo 20, está normal, nem suplementa. O médico convencional é um médico que recebe informações passivamente, ele não sai buscando informações que questionem os conselhos ou guidelines que as instituições médicas que recebem a atividade lobista da indústria farmacêutica e até o suporte financeiro da indústria farmacêutica, da indústria dos alimentos, né? Ele recebe simplesmente esses aconselhamentos e ele segue esse conselho. Por exemplo, o conselho vigente atual, né, é de dar 600 unidades de vitamina D para a população. Se você, nesse estudo que eu estava mencionando, né, as pessoas que têm a média do que as pessoas têm atualmente, que é 17, 16 nanogramas por ml, né, que está bem longe do que a Endocrine Society nos Estados Unidos recomenda, que é de 40 a 100, né?
Aqui no Brasil, os laboratórios dizem que acima de 40, de 20 tá ótimo, né? Então, as pessoas que tinham 17, todas elas morriam. A mortalidade era 100%. As pessoas que tinham 21, por exemplo, que já estaria ótimo para os níveis praticados aqui no Brasil, 90% das pessoas morriam. Né? Quando os níveis de vitamina D da pessoa que era admitida com sinais de Covid-19 era de 34, a mortalidade era zero, ninguém morria. Então você vê se, e 34 ainda está abaixo do mínimo que é considerado normal pela Endocrine Society. Que defasagem de aconselhamento. Você aconselha as pessoas, os médicos a prescreverem 600 unidades de vitamina D. Mas para você atingir entre 40 e 100, você precisa tomar 10 mil unidades de vitamina D todo dia, se você tiver um peso adequado para a sua altura. Né? E esses níveis só vão subindo lenta e gradualmente até se equilibrarem no nível normal depois de 2 a 3 meses. Porque, como ela é um hormônio solúvel em gorduras, você toma uma dose de vitamina D e o que acontece? A gordura que nós temos debaixo da pele funciona como uma esponja e absorve quase toda essa vitamina D que você ingeriu, deixando muito pouco na circulação. Então você só vai conseguir ter um nível sanguíneo, sérico, né, adequado de vitamina D daqui a 2 meses, quando essa esponja, que é a gordura que nós temos debaixo da pele, estiver completamente saturada ou embebida com vitamina D. Então, se você quisesse, por exemplo, parar agora essa pandemia de vitamina D, né, você deveria seguir o que se fazia há várias décadas atrás com as crianças na Alemanha. Você daria 600 mil unidades de vitamina D numa dose única, tá? E eles se davam essa dose para que a criança passasse o inverno inteiro sem deficiência de vitamina D, com a gordura debaixo da pele saturada de vitamina D e liberando vitamina D na circulação. A partir de 2010, vários estudos foram publicados mostrando que se um adulto tomasse essa dose de vitamina D, ele passaria de um nível médio de 17, que é o que está acontecendo na população, para 77, tá? Então, ele ficaria exatamente no meio entre a dose mínima e a dose máxima recomendada pela Endocrine Society. E ao longo de um mês inteiro, sem dar novas doses de vitamina D, a gordura debaixo da pele iria liberando vitamina D na circulação e no final de 30 dias você teria 62, ou seja, você ainda estaria entre o limite inferior e o superior, que é preconizado pela Endocrine Society. O que eu estou querendo lhe dizer assim, o que é recomendado pelos médicos, tá? O que é recomendado aos médicos recomendarem aos seus pacientes, que é o uso de 600 unidades de vitamina D, não 600 mil, 600 unidades de vitamina D, é absolutamente ineficaz. Você pode medir de novo, meses depois, o nível de vitamina D vai estar igual ao que estava antes. Não vai mudar absolutamente nada. Mas como é o que é recomendado, o médico não mede de novo. Ele simplesmente dá o que é recomendado e imagina que, dando o recomendado, ele vai fazer com que o seu paciente adquira níveis normais. Ainda a gente tem visto muitos pacientes chegarem no nosso consultório e dizendo assim, doutor, eu tenho dificuldade de absorver a vitamina D porque o médico me dá vitamina D na dose recomendada e repete o exame de sangue e dá sempre o mesmo nível baixo, então eu tenho má absorção. Não, ela não tem má absorção. É que o médico está dando doses baixas de vitamina D porque ele foi recomendado a fazer desta forma. E isso representa uma grande fonte de doenças. Você não tem ideia da variedade de doenças que isso pode provocar. E isso fez, só para complementar, isso fez com que desde 2017, 60% da população norte-americana tenha pelo menos uma doença crônica e 45% da população norte-americana tenha várias doenças crônicas. Diga.